Olá, o Interesse Público está começando agora. Aqui você vai ver reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Ministério Público Federal em São Paulo cobra retratação de pastor que fez declarações preconceituosas contra homossexuais. No Pará, a ação conjunta mobiliza siderúrgicas, carvoarias e Secretaria do Meio Ambiente para combater a exploração ilegal de carvão. Vitória na saúde pública. Sistema Único de Saúde passa a oferecer novo tratamento para vítimas de queimaduras. E veja também, em Sergipe, Ministério Público Federal promove seminários sobre a ditadura no Brasil e defende indenização a famílias de desaparecidos políticos. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. As queimaduras são consideradas a terceira causa de morte por acidente em todo o mundo. Segundo dados de pesquisas internacionais, 60% dos casos são registrados dentro de casa e apenas 10% das vítimas procuram atendimento médico. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o gasto mensal com pacientes queimados gira em torno de R$1 milhão. Além de salvar vidas, o desafio do tratamento é recuperar a estética e, por consequência, a autoestima de quem sofreu queimaduras. O sofrimento de João Felipe começou aos 7 anos de idade depois de um acidente doméstico. O irmão mexia com solvente perto de um fogão a lenha quando começou o fogo. Na hora do susto, eu fui tomar dele. No que eu fui tomar dele, caiu no meu corpo. Aí foi esparramando pro corpo todo. O rosto, o peito e a perna de João foram as áreas mais atingidas pelas chamas. Hoje, aos 16 anos, depois de inúmeras cirurgias reparadoras e de muita fisioterapia, o rapaz leva uma vida normal. Mas no Brasil, nem todas as vítimas de queimaduras têm as oportunidades de tratamento que João teve. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, 1 milhão de casos é registrado por ano no país. Deste total, 200 mil são atendidos em serviços de emergência e 40 mil ficam hospitalizados. Nos casos mais graves, as vítimas de queimaduras apresentam sequelas. É o caso de João, que até hoje luta para se livrar das marcas deixadas pelo fogo. Há 1 ano, ele foi submetido a um novo procedimento médico que usa pele artificial para tratar grandes queimaduras. Fisioterapia nunca mais precisei, andando normalmente, jogo bola normal agora, tudo praticamente mudou tudo para melhor. Mas João ainda vai ter que passar por mais cirurgias. E é para garantir o tratamento total a pacientes como ele que o Ministério Público Federal entrou em ação. Depois de uma demorada negociação extrajudicial, o MPF conseguiu incorporar à tabela do SUS o procedimento que usa pele artificial para tratar queimados. Esse procedimento passa a se incorporar dentro dos protocolos e diretrizes terapêuticas voltados para grandes queimaduras, de modo que as pessoas não precisarão mais se socorrer individualmente da Justiça Federal, no sentido de obter algum provimento que tutele o direito individual. A partir de agora, a partir da atuação do Ministério Público Federal e do acertamento alcançado junto ao Ministério da Saúde, fica resolvido o problema para todos os brasileiros que tenham esse tipo de problema. O tratamento com a pele artificial é vantajoso tanto para o governo quanto para os pacientes que têm dificuldades financeiras e que necessitam deste produto, que é importado e caro. Favorece a reinserção social e profissional desse paciente que não consegue exercer suas atividades por causa da falta de funcionalidade. Para o governo tem vantagem porque é uma pessoa a mais trabalhando e no uso da matriz dérmica, no caso agudo, diminui o tempo de internação do paciente. Então isso também diminui a conta hospitalar, que no nosso país é o governo que paga. Para vítimas de queimaduras, reduzir as cicatrizes significa recuperar a autoestima e reconquistar o convívio social, muitas vezes deixado de lado. Minimizar as sequelas desses pacientes é parte importante da proposta de melhorar a assistência a queimados na saúde pública. Já existe um protocolo baixado pelo Ministério da Saúde para essa terapia ser oferecida no Sistema Único de Saúde. Agora dependerá exclusivamente da apreciação pontual individual de cada profissional de saúde, de cada médico, sobre o melhor tratamento para o seu paciente. Muita gente vai se beneficiar com isso, né? Porque tem muitos, né, que precisam disso.
A opção sexual das pessoas não deve ser motivo de julgamento social ou censura. A Constituição Federal condena os preconceitos referentes à origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outro tipo de discriminação. Mas no Brasil, algumas vezes, a realidade é diferente. Em São Paulo, o Ministério Público Federal defendeu o respeito à dignidade dos homossexuais em ação contra um pastor. Veja por quê. Os caras na parada gay ridicularizaram símbolos da Igreja Católica e ninguém fala nada. É para a Igreja Católica entrar de pau em cima desses caras, sabe? Baixar o porrete em cima, para esses caras aprenderem. É uma vergonha. As declarações do pastor Silas Malafaia foram feitas em rede nacional pela TV Bandeirantes e provocaram grande polêmica. O Ministério Público Federal em São Paulo, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, moveu ação civil pública na Justiça Federal em que pede a retratação do evangélico. O procurador, autor da ação, entende que, nos comentários, o pastor foi preconceituoso em relação aos homossexuais. Nós avaliamos que as frases estavam bastante fora do contexto de uma televisão, ou seja, a TV não deve incentivar a violência, não deveriam ter sido exibidas e nem sido ditas. Em razão disso, nós propusemos a ação. As declarações do líder evangélico foram feitas no ano passado, depois da parada gay, que reuniu 3 milhões de pessoas em São Paulo. Para o procurador Jefferson Dias, a intervenção do Ministério Público no caso é essencial para combater o preconceito e a violência contra gays, que nos últimos anos cresceu 113% em todo o país. É importante que o Ministério Federal atue de forma bastante eficaz, porque alguns pastores ou algumas pessoas que se dizem religiosas acabam usando a sua fé para estimular a intolerância, para estimular a agressão com relação a algumas minorias. O país, que é sede da maior parada gay do mundo, é também líder em assassinatos de homossexuais. O aumento da intolerância é comprovado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Segundo a instituição, cerca de 200 pessoas são mortas por ano no Brasil em crimes relacionados à opção sexual das vítimas. No ano passado, foram 260 mortes. O presidente da associação rebate os comentários do pastor. O pastor Silas Malafaia é um grande adversário da cidadania LGBT, mas ele extrapolou os limites da razão e incentivou a violência. Para nós foi uma ofensa muito grande e, por isso, nós entramos com ação no Ministério Público, porque sentimos agredido e a nossa cidadania foi violada. O pastor Silas Malafaia classificou de incabível a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em São Paulo contra suas declarações. O pastor assegura não ser homofóbico e alega que, no discurso do programa de televisão, apenas usou o direito à liberdade de expressão. Estamos num Estado democrático de direito e a minha palavra, em hipótese nenhuma, foi homofóbica ou foi mandando bater em homossexual. Nas ruas, a população apoia a ação do Ministério Público e defende o fim do preconceito contra homossexuais no Brasil. Vai na contramão da liberdade, das ideias mais contemporâneas no mundo atual. Eu concordo com a liberdade, porque cada um de nós recebeu o livre-arbítrio, entendeu? Cada um faz da sua vida o que bem entender. No próximo bloco, no Pará, a ação conjunta reúne siderúrgicas, carvoarias e Secretaria de Meio Ambiente no combate à exploração ilegal de carvão. E um convênio entre a Defensoria Pública de São Paulo e a seccional da OAB é questionado no Supremo Tribunal Federal. Veja a seguir.